Salve, salve, meus amigos! Está começando o nosso Quase Tudo Cast, agora na telinha da RS Play. É o 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O nosso Quase Tudo Cast, um encontro marcado todos os sábados, às 22 horas, aqui na RS Play. Aquele bate-papo informal, aquele bate-papo de bastidores. Vamos falar sobre o entretenimento, sobre eventos, sobre futebol, aquela mistura toda que o próprio nome já diz. Quase Tudo Cast. Nosso encontro marcado todos os sábados aqui na RS Play. Quero aproveitar nesse primeiro programa aqui na emissora, antes um projeto do streaming e que agora a gente dá uma ampliada e traz também aqui para a telinha da RS Play. Quero agradecer a todos os parceiros aqui da emissora, desde lá o CEO, o presidente, ao produtor artístico, o diretor artístico, ao pessoal aqui das câmeras, rapaziada dos bastidores que sempre nos recebe muito bem, tá bom? Muito obrigado, de verdade. Estou muito feliz com a oportunidade de trazer esse projeto agora também aqui na telinha da RS Play pelo canal 524 da Claronet. E continue também nos acompanhando nas plataformas digitais, tá bom? E não poderia começar diferente. Faz tempo que eu estou tentando, a agenda é complicada, tentar entender esse mundo das celebridades. E hoje, com muita satisfação, a gente recebe aqui nessa mesa de bate-papo informal, resenha gostosa e muita alegria, nosso parceiro Alberi Flores Júnior. Me explica melhor. Tem que ter o Júnior, né? É o Beri de Gramado. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, ao nosso Quase Tudo Cast. Eu quero entender, cara, eu sou um cara curioso. Primeiro eu preciso entender como é que o Alberi virou Beri de Gramado. Tudo bem? Tudo certo. Prazer, Barbosa, estar aqui com você. E hoje vamos tentar contar um pouquinho. O bastidor sempre é legal, né? A galera quer saber sempre do que acontece e não acontece, né? Então, começando pelo Alberi. Alberi Flores, né? Cidade pequena, Santa Rosa, lá onde minha família mora, meu pai mora. E o pai também tem o nome de Alberi. Então, lá no início da carreira, todos diziam, mas como Alberi? Alberi não, Alberi Júnior. E aí pegou. E meu cartão de visita virou Alberi Flores Júnior, né? Mas não é Júnior, né? Então o Júnior tá de lambuja. E aí quando eu fui, então a galera da antiga que me conhece por Júnior, então sempre é um sarro quando a gente chega na frente dos lugares, alguns me chama de Júnior, outros me chama de Alberi. E os mais antigos de agora, Beri, mas que história é essa de Beri, né? Ontem até eu brinquei com um amigo meu lá de Santa Rosa, mas que Beri é esse? Fui procurar no Instagram, está com Beri, né? O Beri virou agora, na pandemia, quando eu atendi a Virgínia Fonseca, o Zé Felipe, lá em Gramado, eu não sabia nem o que era Instagram, cara, tu imagina, isso aí na pandemia, né? Não sabia mexer e ainda não sei, né? Estou meio perdido, ainda estou devagarinho aprendendo. Aprendendo. E aí a Virgínia, no primeiro dia ali das visitas, pô, Alberi é um nome complicado, né? Eu não vou ficar aí 5 dias falando Alberi todo o tempo, perder tempo, né? Vai virar só Beri. Pode ser Beri? Eu digo, pode ser Beri, não tinha apelido, não tinha nada. E Passou aí, no cartório, registrou. E aí virou Beri, né? E aí o Zé disse, não, mas tem que ser o Beri de Gramado, né? Pra dar moral, então tem que estar o Gramado junto. E aí pegou o Beri de Gramado. E é natural de Gramado? Não, sou natural das Missões, nasci em Santo Anjo, né? E aí tem minha família, uma casa também lá em Santa Rosa, minha família está toda lá. E hoje mora eu e meu filho em Gramado, né? O que foi fazer em Gramado? Como é que surgiu isso? Então, Barbosa, tu vê uma história, eventos é eventos, né? Porque o evento abre muita porta, tem muita estrada, né? Tu também sabe o que é isso, né? Muito. E aí eu tive, na época, eu cresci muito, eu tive escritório aqui em Porto Alegre por anos, em São Paulo, no Rio. E aí, na correria, eu inventei de contratar um motorista para ir para a estrada. E aí, com esse motorista, eu me acidentei. Aí fiquei em coma lá em Santa Rosa, hospital, fiquei vários dias no hospital. E aí decidi dar uma acalmada. E aí com tudo isso teve uma separação ainda. E eu com um filho pequeno, com 3 anos de idade. E aí, imagina, a casa caiu, né, cara? Eu numa cama de hospital, sem conseguir andar direito, com um filho pequeno, e aí veio uma separação junto. Eu disse, cara, aí eu não sabia nem para que lado correr. Aí eu decidi, eu disse, eu preciso ter um mundo novo, um mercado novo. E aí um amigo meu me levou para Gramado, para conhecer Gramado, lá os bastidores e tal. E fui para lá, cara, e me apaixonei. E aí comecei devagarinho, na época que o Daniel Bertolucci era secretário de Cultura, filho do seu Pedro Bala, lá que foi 18 anos prefeito de Gramado. E aí foi meu primeiro contato. E a gente com know-how, com estrada, né, Barbosa? A gente não se aperta nunca, né? Não.
E aí ele disse, cara, eu queria fazer um evento assim, a época que o crack estava muito pesado, que foi aquela onda do crack, faz uns 10, 12 anos atrás, hein? E eu fiz o rock contra o crack. E aí a gente acabou levando o Mano Chains de padrinho, os guris ali da Fresno, e fizemos um evento, deu 40 e poucas bandas. E aí foi o meu primeiro evento que eu fiz lá em Gramado. E aí bombou, né? E olha a coincidência, o nosso projeto aqui começou ainda no stream e no meu YouTube, agora a gente dá essa ampliada por 524, o primeiro entrevistado, meu irmão, Mano Chains. E agora tu me traz a notícia de que o Mano também foi padrinho lá no início desse projeto, na chegada em Gramado. E é um queridão, eu conheço o Mano também há anos, né? Porque eu fiz muita multifeira, né? Andei muito por esse estado todo, né? E trabalhei muito com comunidade, assim, andava muito com eles, né? Sempre querendo prestigiar essa galera nossa daqui, né? A comunidade, Ultraman, da Guedes, aquela galera toda ali que deu aquele estouro, né? Então a gente andou muito aí com essa galera. Tem muito artista bom aqui no estado, né? Tem uma galera... Aí tu chega em Gramado, começa a fazer eventos. Fui fazer um evento, e aí eu fiquei, não saí mais, tu vê, né? Cheguei num hotel que me colocaram como hóspede oficial, o dono do hotel era lá de Santo Cristo, e lá de Santo Cristo eu fazia o Garota Verão, na época da RBS, que os Garota Verão bombavam muito, e aí fui ficando, o cara, não, fica aqui, vem pra cá. Aí eu tava com a separação, né? Tava começando uma vida nova, queria parar, né? Queria, na realidade, acalmar os eventos, porque aquela correria de evento, ter motorista, dormia um dia num, almoçava, tomava café numa cidade, almoçava em outra e dormia em outra, então, cara... vou para Gramado me acalmar. E aí é uma cidade tranquila, bonita, né? É o que me chamou a atenção agora que falou, um hóspede oficial. Né? O que tu faz hoje, Exatamente. Depois a gente vai chegar, fizeram contigo. Fizeram comigo. E aí marcou muito, é muito interessante isso aí, né? Todo dia que eu recebo alguém eu lembro, né? Então aquilo que eu disse, a cada momento, aquela experiência que tu teve, que sempre foi boa, acho que a gente quer passar para adiante. Eu pelo menos eu sou assim, né, Barbosa? Eu gosto de tratar bem as pessoas e que as pessoas sempre lembrem de mim das coisas boas, né? Que legal, cara. E como é que chega o social? Vem o social, né, junto com as celebridades ou vem as celebridades para o social? Eu acho que depende muito da situação, né? Eu acho que tem os dois caminhos, né? Ele entra... Agora, por exemplo, eu vou receber uma menina semana que vem, segunda-feira vai passar 4 dias comigo, que é a Natália Valente, né? E foi uma das meninas que quando deu a enchente, ela me ligou na madrugada aqui, né? E Alberi, o que precisa? E aí eu lembro que a primeira situação foi aquele problema da água que a gente teve, né? Foi uma menina que mandou 2 pallets de água para nós imediato, sabe? Então a primeira viagem, é aquilo que eu disse, agora recém que eu vou ver ela, né? Então são coisas assim que tu tem as pessoas que ajudam, que se preocupam, e por tu tratar bem às vezes as pessoas também, eu acho que tem aquela... A Virginia Fonseca foi uma que me ajudou também nas 48, no segundo dia ali, 48 horas ela já também ajudou, que fez uma compra pesada de medicamento, de absorvente, de fralda. Isso ninguém sabe, né, mas eu estou falando aqui porque... E assim tem vários artistas que até às vezes não gostam nem de colocar isso no ar, né, para as pessoas saberem, mas que se preocupam e querem ajudar, né? Então, acho que ele trabalha junto o social com a celebridade, né? E aí isso acaba sempre agregando, né? Pois é, inclusive, e falando desse lado social, tu tem uma representação, embaixador em Gramado, da CUFA, ou da CUFA, né? Vamos lá, agora para as pessoas entenderem e tu entender, que é difícil, às vezes é muita coisa, né, para a pessoa. Eu estava dando uma entrevista lá em São Paulo, lá também agora, na última vez que eu estive lá, e o cara disse, mas e tempo para tudo isso? Eu digo, a gente dá tempo, a gente sempre ajeita, né, Barbosa? Basta querer. Basta querer. Então vamos lá, eu sou hoje diretor da CUFA da Serra Gaúcha, que abrange ali toda aquela região de Nova Petrópolis, São Francisco. E hoje o meu leque, graças a Deus, lá a gente não tem tantos problemas, né? Mas por ser uma cidade que tem muita visibilidade, ele acaba ajudando, a gente consegue muita ajuda de lá para atender hoje o estado todo, né? Então isso é bom, porque Gramado acaba sempre tendo alguma ajuda, né? Eu estava agora com o Serginho Malandro lá, semana passada, foi uma bagunça, também está pintando agora um projetinho para vir aqui também para as áreas afetadas aqui 10 cidades do estado. Então sempre uma coisa vai agregando a outra. Então a CUFA foi uma coisa que eu me apaixonei também por ter ido também nas favelas e ver o trabalho que essa galera faz, me coloquei à disposição. Então estou dentro da CUFA, faço parte, sou voluntário da Defesa Civil também, lá de Gramado. Sou parceiro da Seleção do Bem, do nosso capitão Dunga, então a gente sempre está ajudando e fazendo o que consegue e não consegue. E também hoje tem um trabalho chamado Força RS,
que daí é um trabalho também que a gente trabalha com alguns empresários, alguns parceiros, com algumas situações específicas, né? Que legal. E aí sempre trabalhando, ajudando nessa parte. E agora, para minha alegria, eu fui homenageado e convocado para fazer parte da ONU. Fui homenageado lá em São Paulo, né? Então hoje eu sou integrante da ONU também. Tu sabe que eu fui dar uma olhada e a gente precisa, né, sempre dar se abastecer de algumas informações antes de bater um papo, mesmo que eu sempre levo como linha esse papo informal, sem muita regra, sem muito roteiro, sem nada, porque eu acho que esse papo informal nos traz algo que o pessoal do lado de lá da telinha gosta de escutar, do jeito deles, com a linguagem que todo mundo tem, e não aquela formalidade que algumas vezes a gente acaba vendo. Mas me chamou a atenção, e eu ia tocar nesse assunto, de que a homenagem foi no dia 11, se eu não me engano, Isso. e tu divulgou só no dia 31. Isso. Algum porquê tem que ter. Na realidade, Barbosa, assim, ó, isso sempre me xinga, né? Hoje eu sou grato, hoje muito a Virgínia Fonseca, porque se não fosse ela, eu acho que até hoje eu estaria travado. Porque o que acontece? Sou tímido, tá? Tenho vergonha, e às vezes eu acho que eu acabo querendo, não sei se eu vou incomodar as pessoas em fazer isso ou não, né? E ela foi uma pessoa que ela me disse aquela vez, Beri, depois tu tem que mostrar essas coisas que tu faz. Eu já viajei o mundo e eu nunca fui tratado assim em lugar nenhum. Tu tem que divulgar isso, as pessoas têm que saber. E isso é uma polêmica, né? Existe um julgamento muito grande do tipo, pô, tu coloca tudo nas redes sociais. Ah, mas tu entrou dentro d'água, colocou o teu jet ski à disposição e agora tu tá te promovendo. Cara, existem várias maneiras de tu ver isso. Tu precisa divulgar, e daí eu vou me incorporar à Virgínia, de que tu tem que divulgar, porque é uma maneira de pessoas que daqui um pouco querem ajudar, saber o cara certo que eles podem ajudar. Se tu só fizer, ajudar, e as pessoas não ficar sabendo, de repente vai chegar uma hora que o teu ciclo de parceiros vai acabar. E tu precisa renovar. Exatamente. Tu precisa. Então eu acho que o que a Virgínia fez é perfeito. Tem que divulgar sim. Entendeu? Então tu ficou do dia 11 ao dia 31 pensando se tu ia divulgar. Eu não, Porque o que acontece? Que a gente fez muita coisa aqui, né? Só que foi uma indicação de uma indicação, e aí é interessante a maneira que a ONU trabalha, né? Eles vêm analisando caso a caso de pessoas no Brasil inteiro. Então eles têm várias células espalhadas hoje em cada estado, e eles vão se destacando. E aí esse olhar vinha desde a época do Covid, cara. Bah. E aí tu vê que interessante foi essa história, foi muito emocionante, Hoje eu acho que a ONU é uma das maiores instituições que existe, né? E por ser um órgão também internacional, então ele acaba sendo... Eu fiquei muito feliz, né? E eu fiquei pensando, cara, vou ou não vou, porque aquela ideia daqui a pouco, porque as pessoas falam, né, Barbosa? Ah, tu quer te aparecer, tu tá lá para isso. A ONU te dá credibilidade para o trabalho social. Exatamente. Porque daqui um pouco, se eu sou empresário, tu bate na minha porta e diz, eu preciso da tua ajuda. Tá, mas quem tu é? Ah, eu sou fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fui homenageado pela ONU e sou embaixador da CUFA. Ah, ok. Me deu uma referência. Chancela, né? Então tu precisa divulgar. Precisa divulgar isso. E aí eu divulguei, cara, e foi muito interessante, foi legal porque quase ninguém sabia disso, né? E hoje, como tu disse, abriu muitas portas, né? E ela dá uma credibilidade maior ainda, né? Então, aquilo que eu disse, a gente está numa fase muito boa, né, Barbosa? De estar com grandes parceiros, com instituições muito sérias, né? Porque hoje a Seleção do Bem, a própria Defesa Civil, a CUFA e a ONU, hoje são chancelas gigantes, né? E a gente continua trabalhando, ajudando, né? Hoje, por exemplo, eu saio daqui e vou fazer uma ação hoje nas crianças aqui em Porto Alegre, já de Páscoa, né? Que legal. Então, aquilo que eu disse, tem muita coisa que a gente não divulga, muita mesmo, sabe? Mas é aquilo que eu disse, eu acho que é o natural, as coisas vão indo devagarinho e vai abrindo cada vez porta mais, né? Abre as portas ao natural, às vezes, para as pessoas. Né? Para que a galera consiga entender, a gente falou em celebridades, artistas, como é que iniciou esse trabalho? O que é esse trabalho? Né? A gente sabe que são portas que se abrem na Serra Gaúcha e que tu consegue, de alguma maneira, receber muito bem esses artistas e divulga. O nosso Rio Grande do Sul
divulga a Serra Gaúcha e divulga Gramado. Né? Mas como é que isso começa a acontecer? Porque tu não pega o telefone e diz, ô Luísa, eu vou pegar a Luísa porque eu vejo a rede social e os stories do Beri e eu vejo quase um pai e uma filha assim, de tanta intimidade que vocês têm, né? E vocês conseguem passar isso com verdade, né? Nas redes sociais. Luísa, olha só, tô te esperando no final de semana aqui, vem pra cá. Tipo, cara, não é assim que funciona. Não é assim. Até contigo, né? Né? Te convidei agora também, nós precisamos programar, se organizar, porque não é assim, né? Pois é, tu precisa ver uma agenda, ela tem que falar com o empresário, tipo, como é que funciona tudo isso? Barbosa, assim, ó, eu sempre digo isso tudo é uma construção, né? Do tempo ao tempo, né? A história da Luísa é uma história interessante, né? Porque a Luísa foi a última da família que eu fui conhecer. A última, né? Então, por exemplo, eu conheci a mãe num primeiro momento, depois eu conheci a irmã, que aí me apaixonei pela Sofia, que é uma querida, né? E a Sofia foi 2, 3 anos lá para Gramado, passou aniversário lá comigo, dela. E aí o pai também, o César, um outro cara fantástico. E aí nós queríamos muito, aí eu sempre brincava, digo, Sofia, uma hora nós vamos trazer a tua irmã aqui, né? E aí começou, conseguimos fazer uma surpresa no aniversário da Sofia. E a Luísa veio de Barcelona fazer uma surpresa, ninguém sabia, nem a mãe, nem a Sofia, e aí pintou lá em Gramado. E aí a gente se conheceu em Gramado. E aí desde então, é que assim, como é que o artista, tu sabe que o artista ele tem a sua maneira de viver, a sua maneira de conduzir, né? Eu sempre, vários lugares eu chego, porque o fulano é chato, que o ciclano é isso, mas a gente tem que entender também o lado do artista, né, Barbosa? Não é sempre que a gente vai estar de bom humor, que tu vai estar numa boa... Não, e só um parênteses, nós vimos falando aqui nos bastidores aqui da TV, e eu já falei isso em várias oportunidades que eu tive de conversar entrevistado, ou ser entrevistado, ou participar de alguma roda, alguma conversa, eu digo, muitas vezes eu escuto assim, mas o artista tal, puxa, uma máscara. Eu disse, cara, eu já tive do lado desse balcão. Normalmente, o contratante, ele não tem nem contato com o artista. Sim. Quem faz a imagem do artista é o produtor. Às vezes o produtor, não, eu preciso disso, preciso daquilo, não pode ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Né? Então é interessante porque hoje tu vive com eles também nos palcos, mas muito no dia a dia, fora dos palcos. E consegue ver esse lado humano, de que o artista também chora, o artista também sofre, o artista também tem família. É isso aí. Né? Tem problemas, tem que levar o filho no colégio. É isso né? aí. Porque todo mundo acha que o artista tem uma vida de Instagram. O Instagram é uma maravilha, né? O Barbosa fica bonito, não tem problemas, né? Não precisa buscar a filha no colégio, não leva no médico, né? Eu digo para eles, cara, tu faz check-in em todos os lugares que tu almoça ou só em alguns? Exato. Normalmente no shopping, né? Eu disse, então tá aí, tá explicado. Exatamente isso. É bem por aí. Então, aquilo que eu disse, tem que entender esse segundo lado, né? O segundo mundo, né? E é aquilo que eu disse, a gente acabou se aproximando dessa maneira, né? E o artista hoje, aquilo que eu disse, assim, todo artista ele tem um medo, Barbosa. Será que ele não quer tirar um proveito meu? Será que ele não quer usar meu nome? Será que ele não quer... Então, tudo isso... O que eu brinco sempre, a história que a Virgínia brincou no Sufoco, o artista que começou lá aquela pegada, né? Eu acho que sempre foi o meu mercado. Então, o que acontece? Eu não filmo, eu não posto, eu não vejo. Então, tu imagina, as pessoas às vezes estão do meu lado, eu fiquei com o Gustavo Mioto e a Boiadeira 6 dias lá em Gramado, né? Ninguém ficou sabendo de nada. Hoje, as maiores resenhas, os maiores vídeos que eu tenho, tá tudo hoje dentro do meu celular, que eu mandei para ela e mandei para ele. Eles vão divulgar e querer se vão fazer ou não. Hoje até eu postei um TBT da época da Boiadeira, um sarro, né? Quando ela subiu no palco, brincou lá, me chamou de... Cadê o Beri de Gramado e tal? E aí eu estava escondido, eu tenho vergonha, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas dizem, mas eu sou um cara tímido e um cara muito envergonhado, né? E eu me escondi atrás do painel de LED, no meio do show, cara. E aí ela chamou, e ela acabou brincando. Uma criança me viu assim, disse, uma criança que estava de aniversário no show, eu levei para o camarim. Então, esse negócio dos artistas, que daí o que acontece? Hoje a gente tem um contato direto com o artista. Então, esse negócio de produtor, de empresário, a gente acaba sempre dando uma desviada, né? Não dá porque é só ouvinte. Cara, uma criança de 6 anos,
Vai mudar a história da criança em levar para o camarim, né? Tá com um problema de depressão, a mãe contou toda a história. Vamos realizar. Vai lá e realizou. Então, tudo isso vai contando e vai gerando sempre contato. Eu me Daniel agora na Fejuca, aqui em Porto Alegre. Faz 1 mês, 2 meses aí. Tinha um gurizinho também, uma criança aí, que queria muito conhecer ele e tal, um gurizinho especial aqui de Gramado. Aí a mãe entrou em contato comigo, estragou o pai. Aí um outro amigo dele, que era amigo meu, e colocamos o gurizinho no palco cantar com o cara. Meu Deus. Imagina a emoção dessa criança e tu passa a ser, na verdade, um facilitador, né? Exato. Aí a Porque a boiadeira, gente sabe que se ele fosse fazer todo o processo... É difícil, não consegue chegar. Ele não, de repente, ele não iria nem no evento. Nem no evento, ele não ia no evento. Ele não iria no evento. Ele foi dentro da van do Daniel, no hotel, a gente marcou toda essa... Se ele fosse no evento, ele teria que chegar até uma área VIP, próximo do palco, conseguir convencer alguém da produção, para convencer um segurança de liberar e depois passar pela produção para chegar até o camarim. Né? Então um trabalho muito legal, cara. Aí nós tivemos em Igrejinha, em outubro, a boiadeira também, atendeu uma outra guriazinha também, que estava com um problema. E tudo crianças, né? Então tudo isso a gente vem facilitando e vem dando certo. Então tem toda uma história por trás dessa situação. Então acho que isso é muito legal, poder proporcionar esses momentos, né? E a gente sabe o quanto é difícil às vezes chegar, né? E a Luísa foi uma querida, assim, cara, e aí ela chegou de surpresa, imagina, veio de Barcelona. Todo mundo sabia que ela estava em Barcelona, daqui a pouco ela, pumba, desceu lá. Numa humildade, numa tranquilidade, sabe, na dela, quietinha. E aí a gente foi sentindo, né, cara, e foi vendo. Então, quando eu disse, pô, já conheci o pai, já conheci a mãe, tinha ano passado aniversário com a irmã, né, cara. E aí foi indo, e aí foi uma conexão muito grande com a Luísa, sabe? E ela começa a se envolver nesse lado social contigo também, né? Interessante isso, Eu tenho, até me mostrando, eu disse para ela, como é que as coisas são, assim, porque tem gente que a gente conhece tanto tempo, mas a gente teve momentos tão fortes, assim, sabe, com a Luísa. O Salve o Sul foi uma coisa, assim, que só de falar já me arrepia, né? Foi uma história, aquilo que eu disse, ela estava muito nervosa, ela estava fora do país, cara, quando deu enchente. Aí eu estava com ela, com o pai dela, com a mãe dela, falando muito o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. E aí eu até comentei um dia com o César, nós vamos pensar no pós, cara, agora esquece, nós já estávamos, cheguei a falar com a mãe da Luísa, com o César, dentro de barco aqui, cara, sabe, resgatando gente de madrugada. Então foi assim, foi uma loucura que a gente passou, né, Barbosa? Hoje a gente não acredita, né? E eu te digo que eu viajei agora muito, andei muito em dezembro e janeiro. Muita gente no Brasil não sabe a realidade mesmo que a gente passou. Porque hoje tu vê uma foto, um vídeo, é uma coisa, né? Tu tá... Completamente diferente. Completamente diferente. Eu me lembro na época da enchente, e que a gente ficou impossibilitado aqui de Porto Alegre de sair e entrar em Canoas, por exemplo, que era uma cidade aqui do lado. Né? E depois que a coisa acalmou e que eu passei por Canoas, né, e dei uma volta em Canoas, eu disse assim, cara, mas é completamente diferente das fotos e dos vídeos que eu estava vendo, que já era terrível de olhar. Sim. Mas tu passar nas mesmas ruas que tu viu foto, que tu viu vídeo, foi muito pior do que as pessoas estão imaginando. Né? Exatamente. E cara, é muito legal assim, saber e ver. Né? Hoje a gente tem, Porto Alegre, por exemplo, voltou a respirar, né? Receber grandes artistas, receber grandes eventos. A gente está tendo essa semana aqui em Porto Alegre eventos a nível mundial, recebendo gente de todos os cantos do mundo, descendo no aeroporto de Porto Alegre. Lembra o operacional que recentemente nós tínhamos que ir a Floripa, nós tínhamos que ir a Caxias do Sul, né? Há pouco tempo atrás, uma viagem rápida a São Paulo se transformava em um dia de viagem. Quantas vezes tu foi a Floripa para precisar viajar? Tá louco. É uma loucura, cara, uma loucura. É uma loucura, né? Então, pô, a gente é muito, muito forte, muito né? Forte, muito forte mesmo. E aquilo que eu disse, eu acho que, graças a Deus, que as coisas devagarinho estão acontecendo, mas a gente está longe ainda de voltar a ser o que a gente era, né? Verdade. E aí eu tenho buscado muito esse apoio, essas parcerias em São Paulo, no Rio, Brasília, onde tiver que ser. E eu sempre volto a buscar hoje o nome de Gramado, em primeiro lugar, que é uma chancela gigante, que abre porta em tudo que é lugar. E falando também do nosso estado, né? Porque uma coisa depende da outra, né? Sabe aquela culpa boa? Eu acho que tu tem participação nisso.
e se debate muito isso aqui em Porto Alegre. Por que o turista ele desce em Porto Alegre e não para, ele vai direto para Gramado? E eu acho que isso é um dos grandes desafios que Porto Alegre tem, né? E não é diminuir o visitante de Gramado, é acrescentar o visitante de Porto Alegre. Colocar na rota, né? Colocar na rota. Tem muita gente que vem para Gramado, vem para Serra Gaúcha, cara, que não para 1h30 em Porto Alegre. Pega um aplicativo ou aluga um carro direto no aeroporto e sobe para a Serra Gaúcha. Né? O que tem em Gramado? Ninguém melhor do que o Beri para nos dizer. Né? A gente conhece, claro. Bons hotéis. Gastronomia. Cara, o clima de Gramado ele é diferente. Né? Se a gente for falar de hotel, de restaurantes, de eventos, festival de cinema, a gente vai pegar só o lado glamuroso, que é maravilhoso. Né? Mas se tu não for em nenhum desses ambientes que eu falei e simplesmente for a Gramado, o clima é diferente, a energia é diferente. Eu tenho a impressão de que as pessoas em Gramado, elas são felizes, sabe? Tipo, eu tenho essa impressão, assim, caminhando em Gramado, de, pô, olha aquele senhor, aquela senhora ali. Cara, eles estão conversando tranquilamente com o celular na mão. Tu faz isso em Porto Alegre? Não faz. Então, acho que esse é um dos segredos né, de Gramado. E agora há pouco tu vinha falando de que, pô, a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que a tua missão nesse lado social e de celebridades ainda é muito longo. Mas tu já parou para pensar tudo que já foi feito? É muita coisa. Tipo, eu acompanho pelas redes sociais e fico pensando, porra, eu já vi ele com esse. Pô, esse cara está se realizando. Tu hoje é realizado? Eu acredito que sim, Barbosa, porque eu acho que eu já passei por muita coisa difícil, né? E querendo ou não, a gente sempre diz, o lado social é bonito, mas ele tem muito risco, né? Muito risco. E a gente, às vezes, eu largo, às vezes, meu filho lá em Gramado, deixo com meus parceiros lá, com o meu gerente, e às vezes, mas por que isso, né? Nós fizemos agora recente, eu estive lá em Santa Catarina, né? Essa última que teve, né? E aí tu vai pra estrada, cara, tu pega acidente, tu tem morro descendo, água, e aí tu tá com o pé dentro da lama, daqui a pouco tu tá tirando gente, e cara, aquilo que eu disse, quantas pessoas foram contaminadas aqui, né, na água. Então, eu me sinto um cara realizado hoje por ter ajudado muitas pessoas hoje, e por ter deixado muitos artistas também felizes, né, porque o que eu tenho feito hoje em Gramado, eu digo que ninguém faz no Brasil. Verdade. E não é porque eu estou te dizendo, porque vários artistas e várias pessoas já me falaram isso. Tu sabe que eu estava tentando fazer uma comparação desse trabalho que tu faz em Gramado. E eu não vivi o reality show, mas eu vivi um evento chamado Festa Nacional da Música. E eu acho que, de alguma maneira, tu está ocupando um espaço que foi deixado no Rio Grande do Sul e com méritos, né, para ir para essa linha. Né? Uhum. E eu queria que tu nos explicasse como é que surgiu a ideia da casa do Beri. Da mansão. Boa. A mansão do Beri. Porque, cara, eu fui muitos anos com artistas, Laje de Pedra, aí depois teve edições em Porto Alegre. Cara, a Festa Nacional da Música nada mais era, e depois, eu fiz essa crítica, né, na época, né, pessoalmente, então me sinto bem à vontade de falar. Até que ela se perdeu, a identidade, a essência da festa, era maravilhosa. Exatamente. Eu ia com artistas e os artistas vinham sozinhos, sem segurança. Depois, na reta final, aí em função de que tu precisa, de alguma maneira, viabilizar o evento, tu acaba tendo que dar uma cortesia, uma pulseira, não sei o quê, e perder um pouco a identidade, né? Porque os caras começaram a vir com segurança, aí tinha que vir um produtor, aí tinha que sair do quarto do hotel, tinha que se arrumar, né? E antes os caras andavam de bermuda, de chinelo, né? Porra, era muito legal aquela resenha que nós tínhamos na Festa Nacional da Música. E eu fiquei curioso e acompanhei todos os dias ali a mansão, eu digo, como é que ele está fazendo isso? Barbosa, aquilo que eu disse, hoje
quem entende, entende, né? E às vezes as pessoas dizem, pô, como é que tu não me respondeu? Cara, o Instagram hoje, meu, graças a Deus, ele tá bombando, ele tá mil. Nós tínhamos uma mansão agora recente em Santa Catarina, que a gente fez uma mansão de verão lá também, que havia um pedido bombando sem tu aprender a mexer. Quando começar a mexer, daí aí vai. Aí ferrou de vez. E aí, cara, a mansão foi uma história interessante, né? Eu tava um dia aqui em Porto Alegre, numa missão aqui grande aqui, e aí um amigo meu me ligou lá de São Paulo, dizendo, cara, tu tá onde? Eu estou em Porto Alegre. E o cara, não brinca, eu digo, por quê? Tu tem que pegar uma pessoa no aeroporto para mim agora. Eu digo, pego? Então vai, pá. Daí a pouco o telefone, pima, contato. Quem era? Adriana Galisteu. Olha o que é. Cara, ela chegou e eu estava em Porto Alegre, estava saindo aqui indo embora. E aí, Barbosa, peguei ela, estava ela, o filho e o esposo. Tinha um evento lá e eles vieram os dois para fazer o turismo junto. E aí, conversa vai, fomos a Gramado, aí ela deu a palestra, o marido acompanhou ela e eu peguei o filho dela. Uma figura 11 anos ele tinha. Agora ele está com 12, 13, Ele disse que os 15 vai fazer lá em Gramado, ele já me prometeu que os 15 vai fazer lá em Gramado. E aí conversamos, tal e tal, ficamos 3 dias, estava voltando embora com ela. E aí começou o Festival de Cinema na sequência. E aí eu brinquei com ela, digo, Adri, eu não sei o que eu vou fazer nesse Festival de Cinema de tanta gente que eu tenho para receber. Porque eu trabalhei 6 anos consecutivos no Festival de Cinema, que eu também trabalho na área de eventos, né, Barbosa? Trabalho com estrutura. E aí eu comecei, lá dentro as pessoas começaram a ver, e aí o que aconteceu? Para dar rede social, hoje a gente tem pessoas que não é da área de cinema, mas tem uma TikToker aí que tem 20 milhões de seguidores, que nunca ouviu falar. E aí eu trouxe essa TikTok, fiz o encontro do Cauã Raymond com o Jânio, aí fiz, cara, então comecei a marcar algumas coisas e deu muito certo, deu um boom na rede social. E aí, só que isso é o que agregou? Muitas pessoas querendo ir a Gramado. E eu odeio dizer não, né, Barbosa? Odeio. E aí, cara, eu digo, vamos dar um jeito. E aí, nessa conversa, tal e tal, aí uma mandou um WhatsApp, eu cheguei aqui no aeroporto, eu tinha uns 6 WhatsApp já. Nós estávamos na véspera, faltando uns 15 dias para o Festival de Cinema. E a Adriana disse, bota todo mundo na tua casa. A Adriana brincou, né? Eu digo, olha que eu vou fazer isso aí mesmo, vou dar um jeito de botar todo mundo na casa. E aí, voltando, cara, eu disse, por que não receber na minha casa mesmo esses caras? Que ninguém vai ficar 7 dias direto, né? O cara vai ficar 1, 2 dias, porque a agenda não permite, né? Eu digo, vou fazer a Mansão do Beri. Mansão do Beri, esse é o filho vai ficar. E aí, cara, eu tinha na meta 40 pessoas para receber, acabei recebendo 100. E desses 100, gerando aí, passou de 80 milhões de seguidores, né? Essa galera que foi. Aí, então foi uma semana inteira. Aí o que aconteceu? Festival de Cinema. Temos que ter música, temos que ter momento resenha. Aí começamos a criar as resenhas. Então teve muita pegada. Pagode, Gaudério, DJ, funk. Cada dia tinha uma pegada diferente com os artistas e tal. E aí gastronomia tem que ter também, né? Então o que eu fiz? Levei vários proprietários de restaurantes de Gramado e cozinhar lá dentro da mansão. Então foi uma experiência assim, cara. O Nene estava lá, o restaurante da Rua Coberta, muito bom. Estava lá fazendo, fez o filé dele, mignon, com fungo dele, que é o prato-chefe, fez lá. Cara, foi uma coisa assim, fora da... Cara, tu fez um reality com um pouquinho de privacidade. Exatamente. Porque, claro, histórias aconteceram, né? Mas eu acho que com consentimento de todos, não tem aquela câmera, né, 24 horas por dia, mas é isso. É isso aí. Tu botou algumas pessoas para cuidar da alimentação, ia recebendo o pessoal, alguns passavam e daqui a pouco não dormiam, é isso? É isso aí. Cara, bebida à vontade, chocolate à vontade, espumante, chopp, gin, todas as experiências de Gramado dentro de um lugar. Se a pessoa não quisesse sair, ela não saía. Se ela quisesse ficar lá direto, ela dormia, comia, tinha piscina, tinha campo de futebol, tinha vôlei. Foi uma resenha. E daí tu consegue ver o lado humano e simples dos artistas. Porque, cara, na festa da música, Festa Nacional da Música, era isso. Era isso. Existiam vários palcos, palco rock, palco pagode, palco não sei o quê, mas todo mundo se misturava. Né? E no café da manhã, no restaurante lá do Laje, era muito interessante, cara, porque era todo mundo, era uma mistura de rock, de hip hop com o pessoal do samba.
e daí tinha os de 70 anos de carreira com os de 20, com os que recém estavam começando, e era uma troca muito legal, né? É muito, muito. Eu tenho uma... Primeira vez que sentei na vida dentro da Festa da Música, eu me apavorei, né? Eu vi o Kiko do KLB, cara, eu vi assim uma galera assim, ó... Tinha um cara de 70, cara, com o Kiko que estava começando no KLB, né? E os caras cantaram um som, tocaram, e aquela coisa assim, ó, e o palco ia subindo, né, Barbosa? Eles não desciam, não paravam, só trocavam um, via outro, e era muito interessante, né? Só trocava, era muito interessante, cara. Sertanejo, com pagode, com rock, com todo mundo, né? Eu, na época, produtor, subia pra serra com a mochila cheia, na época CD, e tu pegava as bandas locais aqui e as nacionais também, e tu pegava uma banda daqui, tu entregava para um produtor nacional, porque, pô, era interessante o cara escutar o teu trabalho, daqui a pouco gostar. E era muito legal, cara. E eu tenho uma lembrança que é muito forte, porque tem um cara que, infelizmente, eu não consegui conviver muito, né? Mas a primeira foto foi numa festa nacional da música com o Chorão. Chorão. Que é um cara que eu acho que... Eu fiz um show dele lá em Santa Rosa. O meio musical perdeu muito, muito, né? Muito. Era um cara fantástico, assim, né? Eu tive a oportunidade de fazer um show com ele lá na Finansol de Santa Rosa. O que ele tinha é impressionante, é uma coisa inexplicável, né? Ele tinha Era um cara muito diferente. Uma pena que a gente perdeu, da maneira que perdeu e como perdeu, né? Mas voltando para a mansão. E aí a mansão virou essa grande resenha, só que ficou 7 dias. E aí tinha café da manhã, tinha almoço e tinha janta. Então, cara, quando tu imaginava, terminava o festival de cinema e a gente jantava lá, meia-noite, 1h. Pessoas do festival de cinema. E aí tava lá, chegava com artistas. E aí começou. Então, cara, teve gente de tudo que é lugar que imaginar, passou 100 pessoas de lá. E aí a gente conseguiu fazer esse controle. Eu disse, cara, então deu muito certo essa história da mansão. O que é mais concorrido hoje, a mansão do Beri ou o sítio do Ronaldinho? O que é que eu vou te dizer, cara? Não diz, segue. E aí, fora isso, o que a gente criou também? E aí teve os pós-shows. E aí começou a virar essa vibe. Então hoje nós estamos lá com a resenha do Beri. O que é a resenha do Beri? Por exemplo, no final do Planeta Atlântida. Então o que nós vamos fazer depois do Planeta? Aí nós criamos a resenha. Tá, então foi essa versão da mansão no litoral que tu fez. Foi pós o Planeta. Não. Pós o Planeta nós tivemos um pós-planeta aqui, só que eu já tive em vários lugares. Pós o Salve o Sul, tu imagina, nós estava lá, uma galera lá vai fazer o quê? Eu disse, não, vamos fazer uma resenha. Quem organiza? O Beri organiza. Tá, mas eu estou em São Paulo, o que eu faço? Vai na casa da Luísa. Aí nós entramos na casa da Luísa, 80 pessoas. Estava assando churrasco da meia-noite até 6 da manhã. Eu fiquei assando churrasco. E aí virou essa história da resenha. Então o que acontece? O MC Daniel comeu lá. Então tem vídeo dando carinha na boca, ele tirando, botando chapéu, ele de lenço. E virou uma resenha. E fizemos o Planeta também a mesma pegada. E teve agora uma situação, um show esse dia também, em Caxias do Sul, a mesma pegada. Então criou uma história do Beri resenha. Aí eles falam, organiza, então tá. Aí tu chama um, chama outro e tal. Aí tu puxa um cara que toca com a gaita, tu puxa o outro. Aí tu já tem as pessoas sempre, né? Os caras foram embora já perguntando quando é que iam voltar? Com certeza. Essa é a pergunta de sempre, né? Nomes assim, para as pessoas em casa daqui a pouco entender do nível que a gente está falando, de que nomes que pisaram em Gramado, por exemplo, para visitar, para conhecer, para sentir o nosso frio aqui no inverno, nomes que pisaram em Gramado, por exemplo, como o Beri. Tem muita gente, né, cara? Virgínia Fonseca, Zé Felipe, César Menotti Fabiano, Henrique Juliano, MC Daniel, a Luísa. Cara, tem muita gente. Tom Carf, a Joelma do Calypso. Cara, eu vou me esquecer que eu vou apanhar. Sabe que às vezes tem muita gente. Tu tentando lembrar dos nomes, me veio na cabeça agora o dia dos shows lá naquele galpão grande. Só que daí eu acho que é em Canela, que fazia parte da Festa Nacional da Música, tinha um dia que tinha os shows solidários lá, que era entrada de 1 quilo de alimento e tal. Cara, eram muitos artistas, muitos artistas. E uma vez eu me envolvi
com a É no produção. centro de eventos lá. No centro de eventos, na frente da igreja. Canela, na frente da igreja, sim. Cara, era fantástico aquele encontro também, cara. Era todo mundo tocando junto. E eu fico pensando assim, essa casa, assim, a Luísa cantando com o Daniel. Ou a Luísa fazendo um som com o Henrique e Juliano. Sabe? Tipo, a gente não consegue ter isso no dia a dia. Nos festivais, às vezes, acontece, mas também um artista sai do palco e ele já tem que entrar numa van rápido porque ele tem um deslocamento para outro show. É muito difícil hoje em dia o artista que faz um show numa cidade e consegue ficar para aproveitar, né? É difícil. Nós tivemos agora essa experiência que foi a última da resenha, foi do Planeta, né? Aí foi a Luísa, daí eu acabei levando toda a galera dela, né, junto. Aí acabou indo o Guri do Uruguaiano, que também é um queridão. Muito parceiro, muito né? Parceiro. E o Luísa gosta muito dele, ele muito da Luísa, também teve uma conexão muito boa. Eles não se conheciam, eu que apresentei os dois, né? A Luísa Barbosa teve lá também. Aí teve o Serginho Muaca, aí teve o da Vera Louca lá também. Aí teve o Beto Júnior. Cara, teve uns 10 artistas. Cara, tu vê todo mundo cantando, a Luísa puxando um boate azul, cara, cantando às 3 da manhã, na beira, a mar lá, que nós fechamos uma área lá para nós, lá. Feliz, alegre, cantando, com o pai dela, ela, com o Guri do Uruguaiano. Então, é uma coisa que aí eu fico realizado, tá entendendo? É um momento que quando terminou, amanheceu o dia, eu disse, cara, olha o que foi isso, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre. A relação com os artistas, com as celebridades, é uma construção de confiança. Exatamente. Né? Eles vão entendendo que tu não tá te aproximando para tirar nada. Isso. Né? Mas tem uma outra relação, né, que também é muito importante e que eu acho que é a parte mais difícil. É essa parte do comércio, dos empresários, dos empreendedores, entender que isso que tu está oferecendo é bom para todo mundo. Né? O cara do hotel, o cara do parque aquático, o cara do restaurante, enfim. Como é que esses caras... Pô, Berito, nós estamos no meio da Páscoa e tu tá me dizendo que tu precisa de, sei lá, 10 quartos. Então tu tá maluco, Berito. Sabe? Como é que é isso, cara? Mas existe muito isso. Porque o que acontece? As pessoas, os artistas é ser humano, né? Eles querem quando? Quando tem Natal Luz, está decorado, quando tem a Páscoa, que é chocolate, né, e tal. Então, falando em chocolate, antes que eu me esqueça. Importante. Não tem como vir muito importante. para uma entrevista, para um podcast sem trazer o chocolate, né? Gramado chocolate gramadense. Vou mostrar aqui, ó. Que espetáculo, hein? Ele tá carregadinho, né? Tu viu só? Não, ele tá pesado. O pessoal dos bastidores aí, já vou deixar avisado, não encostem. E aí o que acontece? Então tu tem que ter esse momento da galera, né? Que quer também curtir. Tô tendo agora, na Páscoa, tá com o Sérgio Malandro, agora eu vou receber a Natália Valente e o Yuri. Tem a Dai também, que é de Santa Catarina, uma outra influenciadora. Eu tô com a Maitê, que é uma menina, uma pequenininha também influenciadora. Então tem 10 celebridades, artistas, influenciadores que querem ir para a Páscoa. E aí como é que faz? Aí tem que dar um jeito. Só que o que acontece? Tem vários empresários lá que têm a visão disso. Então, aquilo que eu disse, eu tenho hoje grandes parceiros lá, que a gente dá um jeito. Se tiver que abrir o restaurante no horário para não deixar, a gente abre. Se tiver que ir no parque atrasado, abrir. E aí que tem um diferencial. Que hoje eles conseguem ter um momento, porque o que acontece, Barbosa? Não é que o cara não quer fazer foto de autógrafo ou fazer uma selfie. É que às vezes o cara quer ter um momento de sossego, né, cara? Quando ele vem com a família... Tem que entender, sabe? É diferente, né? Eu sempre falo isso, agora nós chegamos o Sérgio Malandro, cara, a popularidade desse cara é fora do normal, né, cara? Impressionante. O Sérgio Malandro é ídolo da nossa infância. Cara, que loucura, me surpreendeu, sabe? Eu tive com ele em São Paulo lá, eu fui no Ratinho, com a Carucha, né? Carucha lá do Fofocalizando. Tu não foi fazer teste nenhum lá no Ratinho, né? Não. Ah, bom. E aí fui lá e conheci o Sérgio lá, nos bastidores, né? E aí, cara, cheguei lá, um cara assim, Sérgio, estamos com 69 anos, né, velho? Tu vê, cara, que história. Imagina, é da minha infância. E aí, cara, sem querer, puma, caiu aqui em Gramado também. Cara, a popularidade dele. Então, o que eu disse, quando eu vou nos lugares, a galera já me conhece.
Todo mundo quer fazer foto com artista, todo mundo quer. Então, eu estando junto, a galera já vai me olhando, então tu vai tendo nesse momento. Aí tu segura um, segura outro, vai. Já aconteceu do cara aquele que pediu foto sem saber quem é, mas é que se tá com o Beri, alguém é, né? Já aconteceu, né? Sempre acontece. Né? Já aconteceu. E sabe por que eu lembrei disso? É porque agora, recentemente, aqui em Porto Alegre, nós tivemos o STU, né? Tive também. O Mundial Baita evento de skate muito com bom. várias celebridades, fadinha e tudo mais. E a minha filha estava junto. E chegou um momento que eu me vi ela tirando foto com alguns influenciadores e tiktokers famosos e tal. E alguns eu perguntei, quem é? Eu, não sei, mas eu conheço, é da internet. Daí ela procurava lá e achava, e dizia, ó, essa aqui, ó. Mas ela não lembrava nem o nome. Né? É tipo alguns jogadores que a gente tem de futebol aí, né? Sim. Tem uns que tu conhece, mas tem uns que se andar no shopping tu não sabe quem é. Né? Ao contrário, por exemplo, e daí tu estava falando dessa privacidade que o artista tem, né? A gente tem um exemplo dentro do mundo da bola, né? Que é o Renato Gaúcho, Portaluppi. Tipo, é um cara que... Cara, é muito difícil segurar ele aqui treinando o Grêmio. Um cara que vive dentro do hotel. Um cara que, para fazer um churrasco, tem que ser na casa de um dirigente. Não tem vida. Não. Então, esses caras, quando vêm para Gramado, porra, ele quer um pouquinho de privacidade. Tu imagina a boiadeira e o Gustavo Mioto sem ninguém. Sem segurança, sem empresário, sem produtor, sem ninguém. Os dois juntos. Quando estavam namorando, né? E eu acredito que, dependendo da situação, tu precisa reservar uma mesa, por exemplo, num restaurante, um pouco mais pro cantinho. Não pode ser tão assim na cara do mas gol. Isso hoje em Gramado eu consigo fazer esses contatos, porque a gente tem contato com todo mundo lá, né? Então, graças a Deus a gente consegue, a boiadeira a gente levou lá no parque do Snow Lake quando fechou. Só tava ela e o Mioto patinando, andando de esqui, fazendo a bagunça deles. Então são coisas que aquilo que eu disse, quem é que ia conseguir fazer isso? Nem o empresário, nem o produtor ia conseguir. Não. Porque não rola, aí tu consegue essas regalias que acabam. A Virgínia, o Zé Felipe, a Samara e o Thiago, o William, empresário do Leonardo, eu casei os 4 casais dentro do 10 horas da noite, lá no Casamento dos Sonhos. Fechado, sem ninguém. Casamento com o Elvis, toda aquela parada, sabe? Depois temos comemorar o casamento. Então são coisas que os caras marcam a vida inteira, né? Não tem como esses caras sair daqui com o coração transbordando de gratidão. Tu tá entendendo? É muito legal, cara, esse trabalho e conseguir envolver, porque de alguma maneira, né, e aquela desconfiança deles de que, será que o Beri quer alguma coisa em troca, né? Quando eles descobrem que eles podem ajudar nesse lado social que tu faz o trabalho, eu acho que eles também se realizam. Sim, eu acho também. Eu acho que daqui um pouco a Luiz deve te ligar de vez em quando e dizer assim, pô, Beri, obrigado. Porque eu vi que ela foi em várias comunidades contigo. Bastante. Né? A última experiência que eu tive com ela foi a melhor de todas. Nós estávamos na Expo Inter, ela veio fazer o Ópera Gaúcha com participação especial. E aí a gente acabou entrando numa resenha num churrasco lá com a diretoria da Expo Inter lá. E aí entrou gaita, e cantamos, e quando veio era 5 horas da manhã. E aí, Luísa, nós fomos para a Roca Salles amanhã, fazer a entrega da casa para 2 senhoras, que ela deu 2 casas lá, né? E aí, era 5 horas da manhã, nós tínhamos que sair cedo, porque ela tinha show no outro dia. Cara, aquelas coisas loucas. E aí, peguei ela, botamos no carro, eu fui dirigindo, daí foi ela, o Danilo, a segurança dela, a fotógrafa, e a produtora Nath e ela. E eu fui dirigindo, todo mundo dormindo, né, cara? E eu dirigindo. Eu disse, eu tenho que ir à Roca Salles lá, né, cara? Levar ela. E aí levei. Chegamos lá, as 2 senhorinhas não conheciam, aquelas senhoras que foram amigas há 40 anos, moraram, perderam tudo, né? Dona Norma. E aí entregamos a casa, fizemos lá, ela foi lá, cantou, foi a coisa mais linda do mundo. A senhorinha morreu, acho que 20, 30 dias depois ali, né, cara? Então, aquilo que eu disse, foi um momento que nós vamos fazer um boneco de cera agora para ela lá em Gramado, né, para a Luísa, vamos homenagear ela. E vai ser uma grande homenagem a nível dos artistas todos que ajudaram através do boneco dela, né? Que legal, cara. E aí aquilo que eu disse, se não fosse aquele momento, aquela pressão de ter ido lá aquele dia, de repente a senhorinha não ia conhecer ela, nem ela ia conhecer a senhorinha, né? Era a missão. Era a missão, né? Era a missão conhecer. Então são coisas da vida, né, Barbosa? Que legal, cara. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui mais 1, 2 horas conversando e eu acho que muita coisa
desse mundo do entretenimento, produção e bastidores mesmo, a gente acabou não falando, mas a gente vai ter outras oportunidades. Cara, quero te abraçar de verdade, parabenizar pelo trabalho que é feito e quando tiver aquela dificuldade, velho, pula o muro e segue o baile. Porque se for fácil também, às vezes, acho que não tem graça, né? Não tem graça. Mas obrigado de verdade agradeço, aí parabéns, pela parceria. E que precisar de nós, precisar em Gramado lá. Logo a gente vai se organizar para ir lá visitar. Vai ser um prazer. Gramado que a gente tanto gosta. Eu acho Gramado, Canela, aquela região ali da Serra, eu acho fantástico. Eu gosto do clima, eu gosto do moletomzinho, sabe? Sim. Não precisa passar disso também, né? Eu touca, um monte de... Não precisa. O moletomzinho... Já tá bom. O gordinho fica até um pouquinho mais charmosinho, né? É isso aí. Obrigado. Valeu, Barbosa. De verdade. Vamos saborear aqui. Obrigado pelo presente. Gente, próxima semana a gente está de volta com mais uma resenha bacana aqui no 524 da Claro Net TV, tá bom? RS Play, espalha para todo mundo. Quase tudo cast. Uma mania que agora está na telinha para vocês. Valeu!